Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, um tema de suma importância para toda a igreja e para você que está do outro lado acompanhando essa transmissão, que tem por título, anote, o selo do Espírito Santo. É o título da reunião de hoje, o selo do Espírito Santo. E depois um subtítulo, nenhuma pessoa do sistema religioso tem o selo do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz, o Evangelho afirma, que nenhuma pessoa do sistema religioso tem o selo do Espírito Santo. Isso não é uma arrogância minha, uma jactância da minha parte, como se eu estivesse aqui falando algo de mim. Isso é ele falando que ninguém do sistema tem o selo do Espírito Santo. Não sou eu, é a Bíblia que diz. O pastor da graça, aquele que está selado pelo Espírito Santo, ele não inventa nada, ele não acrescenta nada na Bíblia e nem tira nada da Bíblia. Ele respeita o que está escrito. E é o Evangelho que diz que nenhuma pessoa do sistema tem o selo do Espírito Santo. E mais, e que nenhum deles, enquanto estiver nas obras da lei de Moisés, nenhum deles está convertido. Nenhum. Mas tem muitos pastores lá dentro, bispos, que têm formação em teologia, pastor. Teologia não ensina a vida espiritual. Nunca se esqueça do que diz o Evangelho. A letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Teologia não ensina a vida espiritual. Que palavra dura, né? Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui está na Bíblia. E é como nós aprendemos semana passada. O bom soldado de Cristo, ele anda sobre a terra, ele fala e ele prega, doa quem doer, conforme as normas. As normas de quem? De Deus. E é uma palavra dura. E o pastor da graça mesmo tem que ter coragem. O soldado de Cristo tem que ter coragem para pregar, para falar, doa quem doer. Nem convertidos são. E eu vou mostrar isso com Bíblia para vocês. Nem aquele que está há 20 anos, nem aquele irmão que cuida do coral, nenhum deles estão convertidos ao Deus Espírito. Por uma razão muito simples. O Evangelho nos explica isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14, e vamos dar início, passo a passo, até chegar ao miolo do tema de hoje, que é o selo do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14. E assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Atenção, meus irmãos, tenha um caderninho de anotação e a Bíblia do seu lado para você acompanhar. Anotar e ler. Capítulo 3, verso 14. 3, 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, lei de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração o quê? Deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é o quê?
retirado. Então as pessoas que estão nas práticas das obras da lei de Moisés, nem convertido o quê? São. Todas as pessoas que estão no sistema religioso, procurando servir a Deus, buscando a Deus em coisas externas, objetos, amuletos, etc, etc, não são convertidos ainda ao Deus Espírito e verdade. Todo ambiente que está assim, ninguém é convertido lá dentro. Que palavra dura, hein, pastor? Chegar para uma congregação e dizer: vocês, nenhum de vocês ainda são convertidos ao Senhor. Mas esta é a mais pura verdade. A conversão só acontece, como também aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Paulo era um homem zeloso pela lei de quem? De Moisés. Esse período Paulo era convertido? Não. A conversão dele só se deu quando ele entendeu acerca do Cristo, Espírito e verdade, o ressuscitado. Quando a graça lhe foi o que? Revelada. Quando ele recebeu o entendimento do Evangelho da vossa salvação. Aí sim, ele se tornou um homem convertido sobre a terra. E ele trata de ensinar isso também à igreja. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o que? Liberdade. Quando você entende que Deus é Espírito, você se torna um crente, um filho de Deus sobre a terra, liberto das falsas igrejas, das falsas doutrinas, dos falsos pregadores, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Um ponto também muito interessante, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos 10:2, coloca aqui no telão, que essas pessoas que estão no sistema religioso, elas têm zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento, ou seja, não estão convertidos. Olha só, aqui no telão para remir o tempo. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por quem? Por Deus. Porém não com entendimento. Porém não há revelação. Não há conversão. São pessoas que estão ali batendo na porta, evangelizando, mas sem entendimento do Deus Espírito e verdade. Tanto é que o ensinamento do sistema religioso é diabo, inferno, encosto, campanha, corrente. E isso não diz respeito a nada do Evangelho da graça, o Evangelho da vossa salvação. Então, enquanto estiverem envolvidos o sistema religioso, as pessoas que estão lá dentro, estiverem envolvidos com amuletos, objetos ungidos, se vestindo com pano de saco, buscando Deus em coisas externas, em sacrifícios, em guardamento de dias, este povo não está o quê? Convertido. Nem aquela tua vizinha, nem aquela pessoa que te dá carona, nem aquela pessoa que bate um papo enorme com você. Nenhum deles estão convertidos. É uma palavra dura? É. Mas nós que somos soldados de Cristo, servos de Deus, temos que andar conforme as normas de quem? Do Senhor. Nós fomos chamados a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho com coragem, doa quem doer. Você não pode ser daqueles que retrocedem, que tem medo de falar da verdade. Você tem que pregar a verdade, abençoado. Tem pastor que não tem a coragem de falar isso no púlpito. Jamais eu vou dizer que todos que estão lá não são convertidos. Não vou falar isso não, porque eu quero que as pessoas do sistema venham para a graça. Mas as pessoas que estão no sistema, Jesus ensina que vão estar na graça conhecendo o que? A verdade. Conhecereis a verdade o que? Vos libertará. É conhecendo o Deus da graça que esse povo será livre, será liberto. Não é ocultando, não é escondendo a verdade, é falando a verdade. Tem pastor que tem medo de falar desse assunto, de afirmar, como eu estou afirmando, mas eu não estou afirmando por mim, eu estou afirmando pela palavra de Deus. Nenhum deles é convertido,
Essas pessoas estão no sistema religioso e nenhum deles estão selados pelo Espírito Santo. Tem muito pregador que tem medo de dizer isso. Eu não tenho. Ah, mas se eu falar isso, eles não vão vir para a graça. Isso assusta. Jesus falou que é falando a verdade que eles vêm para a verdade. Então eu estou em obediência a Jesus. Se eu estou em obediência a Jesus, a árvore vai dar o quê? O fruto. O fruto vai vir. É falando a verdade. Eu fui posto aqui nesse púlpito para falar a verdade. Doa quem doer. Eu estou aqui como soldado de Cristo para andar segundo as normas. E você também. Ah, mas a minha vizinha me faz tantos favores. Quando eu preciso de açúcar, ela me empresta. Quando eu preciso de café, ela me empresta. E falar essa verdade para ela, pastor, ela pode ficar indiferente comigo. É esse o seu mal. Está aí o problema. Nós não podemos ser um povo o quê? Interesseiro. Que vê nas pessoas uma oportunidade de ter algo. Tudo que você precisa está no Senhor. E se você anda sobre a terra falando a verdade, Deus vai suprir as tuas necessidades. Amém? Você não depende do homem, você depende de Deus. Então doa quem doer, abençoado. Tenha coragem de falar a verdade. Seja para o filho, para o marido, para o vizinho, ou para as pessoas que estão no sistema religioso. Então todo aquele que está no sistema religioso, nas obras da lei de Moisés, nenhum está convertido, e nenhum deles tem o selo do Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Se eu já tenho o Espírito Santo, não já está tudo certo, tudo resolvido? Se eu tenho a presença de Deus, eu já tenho o selo também. Não, as duas coisas não são idênticas. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ter o selo do Espírito Santo é um outro assunto, é uma outra caminhada, que você tem que tomar posse. Amém? Mas vamos por etapa. Vejamos a Bíblia mostrando que você é a habitação do Espírito de Deus, para depois a gente chegar no miolo do tema de hoje, que é o selo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Primeira carta aos Coríntios, 12, 13. E assim diz o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Nesse verso, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, não está aqui oferecendo a sua opinião. Não é a opinião dele aqui, mas ele está falando com inspiração dada por Deus. Sendo assim, é uma palavra muito valiosa, muito importante, que você deve receber e pregar e falar a todos também. E começa assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, o Espírito Santo, todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, não foi alguns, todos, e a todos nós foi dado beber de um só o quê? Espírito, todos. Então, tanto eu como você, o vizinho, e todas as pessoas que estão lá no sistema religioso, agora nesse momento, realizando a campanha da revolta, ou pegando manto, passando um tapete de sal, seja lá o que for, todos eles e nós aqui, temos a mesma medida, a mesma porção do Espírito Santo em nossas vidas. No que diz respeito a sermos morada de Deus, do Espírito Santo, somos todos iguais nesse ponto. Tem pessoas que fazem obras religiosas para ter a presença de Deus. Isso é muito importante ser dito. É um erro que a religião tem levado o povo de Deus a praticar, a busca pelo Espírito Santo. É por causa dessas ideias
que às vezes fica difícil da verdade entrar na mente do povo de Deus. Segundo a palavra que estamos lendo aqui, já foi dado a nós o Espírito Santo, que é a vida de quem? De Jesus. Eu não sei se você lembra, nos dias do Senhor Jesus, nos dias da sua carne, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu volto, e não vos deixarei o quê? Órfãos. Isso significa que o Espírito do Senhor Jesus estaria onde? Em você, em nós, em todas as pessoas. Então, esta é mais uma evidência que confirma que todo filho sobre a terra, todos, filhos, ovelhas, tem e é morada do Espírito Santo. Amém? Para confirmar isso que eu estou falando, abra sua Bíblia em João 14, verso 16. É muito importante essa leitura porque ela traz um esclarecimento muito importante, como por exemplo, além do que vamos aprender aqui na leitura, essa era uma dúvida que eu tinha também quando eu estava no sistema religioso. De repente é a dúvida de quem está me ouvindo agora, porque o sistema religioso prega assim: fala de Deus, fala de Jesus e fala de quem? Do Espírito Santo. Então eu lembro que no tempo que eu frequentava o sistema religioso, eu ficava pensando: mas quem é esse Espírito Santo? O pastor está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo, mas ele não explica quem é a pessoa do Espírito Santo. E só a graça nos revela o que está por trás da letra. O Espírito Santo nada mais é do que a vida de Jesus, é o Consolador. Então hoje, com a graça de Deus, com a doutrina da graça, fica fácil entender que não existe a terceira pessoa. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, que veio morar em nós, em mim e em você. Amém? Bom, assim diz João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Olha só, vai estar sempre com você, nunca vai se separar de você. Isso é importante. Nenhum filho de Deus, nenhuma ovelha sobre a terra pode perder o Espírito Santo. Embora algumas igrejas preguem: você perdeu o Espírito Santo, você perdeu a presença de Deus. Olha, você que cometeu tal erro, você que fez isso aqui, você perdeu a unção, você perdeu a presença de Deus. Mentira, porque a promessa aqui é que Ele viria e Ele se faria morada em você para sempre. Nada te separa do amor de quem? De Deus, da presença do Senhor. Isso é muito importante. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará onde? Em vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também o quê? Vivereis. Diga graças a Deus. Então isso significa que o Espírito dele estaria onde? Em nós, como de fato está. Eu vou fazer uma pergunta e me responda com força. Quantos estão com vida aqui? Diga amém. Então o Espírito de Deus habita em vós, porque Ele falou que viria e você o quê? Viveria. Então se você tem vida, se você está de pé aí, o Espírito de Deus está onde? Em vós, em mim, em você. Olha que certeza linda, sem nenhuma dificuldade, de uma forma simples e fácil, você está entendendo que de fato, de verdade, com Bíblia, não sou eu que estou afirmando isso, mas a palavra de Deus, que você tem o Espírito Santo, por promessa de quem? Do Senhor Jesus. Ele mesmo falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei em Espírito, e quando eu voltar,
vocês terão vida. E se você está com vida, você é a habitação do Espírito Santo. Na vida espiritual, isso é bom falar, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo. Na vida espiritual, você não compra nada, já nos foi dado. É palavra de Jesus. Ah, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma corrente, eu vou pagar o voto para ter o Espírito Santo. Não pode, está errado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Você pode procurar na Bíblia esse ensinamento e você não encontra. Que você subindo o monte, fazendo uma campanha, pagando o voto, você tem o Espírito Santo. Mas lá fora se ensina que quando você paga o voto, você recebe a presença de Deus. Porém, Jesus falou não. É sem campanha, é sem voto. Eu vou, mas eu volto em espírito e moro aí e vou passar a viver aí. Sem campanha, sem voto. Graças a Deus. Mas se você olhar o cenário religioso, quase toda a humanidade vive assim, buscando e pagando para ter a presença do Senhor. Vamos agora à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Há mais uma evidência que confirma que você é habitação do Espírito Santo. E começa assim o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Atenção você também, pastor, bispo, padre, que está me ouvindo nesse momento, preste bastante atenção, abençoado, porque esse ensinamento vai falar ao seu coração, para você tornar a sua congregação uma congregação saudável. Eu acredito muito que tem pastor me ouvindo nesse momento, bispo e até padre. Isto vai tornar a tua congregação saudável, edificada pela graça de Deus, pelo Evangelho. E começa assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3,16. Não sabeis que sois santuário de quem? De Deus. E que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Quem tem o Espírito de Deus, tem a quem? Ao Espírito do Senhor? Jesus. Jesus nasceu de quem? De Deus. Ele é a expressão exata de quem? De Deus. E lá em João, no capítulo anterior, diz, Jesus falou, quem vê a mim está vendo a quem? Ao Pai. Quem vê ao Pai está vendo o quê? A mim. Então, quando a Bíblia diz que você tem o Espírito de Deus, está dizendo que você tem o Espírito Santo. Graças a Deus. E é esse que te fortalece. O Espírito de Deus. Não é água, não é óleo, não é suco de uva, mas o Espírito dele. Tem muitas pessoas que pensam que para ter o Espírito Santo elas precisam estar rolando no chão, caindo no chão. Isso não é poder de Deus. Há muitas igrejas que têm esse tipo de prática, de estar gritando, rolando no chão. Isso não é poder de Deus. Isto não é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é você estar de pé. Poder do Espírito Santo é você saber que Ele habita em você. Poder do Espírito Santo é você saber governar a sua vida sobre a terra. Isto é poder do Espírito Santo. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso é poder de Deus. Você andar sobre a terra com essa sabedoria, você saber governar o seu corpo, você andar sobre a terra com essa confiança. Pode acontecer a situação que for, eu tenho os anjos de Deus ministrando ao meu favor. Poder de Deus é você estar de pé, não é você estar caindo pelo chão. É você ter a sabedoria de Deus aí dentro do seu coração, da sua vida. Amém? Não é ficar rolando no chão como um maluco, não. Uma outra evidência, ainda aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 agora. 6:19. Só o Evangelho da Graça te ensina a buscar a verdade.
Só o Evangelho da Graça te ensina a buscar a verdade, como essa aqui que vamos ler agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estará em vós ou que está em vós? Que está em vós, o qual tendes da parte de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos. Nós aprendemos a vida inteira no sistema religioso que Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou. E parou aí. Todo ensinamento da religião é isso. Olha, Jesus veio, ensinou o Sermão do Monte, isso, morreu e ressuscitou. Mas nunca explicaram para você o depois. A graça hoje está te ensinando o depois. E esse depois traz benefícios. E um desses benefícios é que você é morada, habitação do Espírito Santo. Quando chega a Páscoa, período da Páscoa, eles continuam ensinando a mesma coisa. Olha, Jesus veio, morreu e ressuscitou. Jesus veio, morreu e ressuscitou. E para aí. Eles nunca explicam o depois. A graça, o Evangelho, nos dá a sabedoria do depois, o benefício do depois. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 13. 1:13. E começa assim o Evangelho, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 13. Muita atenção. Anote e acompanhe na sua Bíblia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom que? Depósito. Mediante o Espírito Santo que habita onde? Em nós. Então é o que sabemos. Eu e você, e todos que estão no sistema religioso nesse exato momento, já receberam, já têm o Espírito Santo. Mas só que de repente, você pode não estar selado com o Espírito Santo. Todo crente é carta de Cristo, mas nem toda carta está selada. E aí entra o miolo do tema de hoje, que está em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 13. Efésios 1:13. Todos são carta de Cristo, todos têm a presença do Espírito Santo, mas nem toda carta está selada. E assim diz o Evangelho em Efésios, atenção, abençoados de Deus, capítulo 1, verso 13, 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa o quê? Salvação. Qual é o Evangelho da vossa salvação? O Evangelho da graça de Deus, as boas notícias, as boas novas, é o Evangelho da vossa salvação. Vai vendo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vírgula, foste selado com o Santo Espírito que? Da promessa. E qual é o Santo Espírito da promessa? O Espírito Santo. Então, quando você ouve e crê no Evangelho, você é selado pelo Espírito Santo. Não é ficar falando em línguas enroladas, palavras que ninguém entende. Não é ficar dando pulinhos, não é ficar rolando no chão, que você é selado pelo Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo quando você ouve, e detalhe,
e recebe, crê naquilo que você está ouvindo. Aí você é selado pelo Espírito Santo. Então, a pessoa selada com o Espírito Santo é o que ouve e crê no Evangelho da graça. Porque a Bíblia ensina, mais precisamente lá em Gálatas, daqui a pouco a gente chega lá, que existem 2 evangelhos. Mas na verdade não existe 2, só existe um. Porque o outro não é evangelho, e sim alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo diz lá em Gálatas 1,6 que existe um outro evangelho que não traz salvação, e sim condenação. Esse não é evangelho. Então, o único evangelho que leva você a ser um selado pelo Espírito Santo é o evangelho o quê? Da graça. Mas não basta só ouvir, você tem que ouvir e receber, você tem que crer. Aí quando você crê, você é selado pelo Espírito Santo. Ninguém te dá o selo do Espírito Santo colocando a mão na sua cabeça. Há muitas pessoas nesse momento, no sistema, e você no passado, você acreditava que naquele momento que o pastor colocou a mão na tua cabeça, você estava sendo selado pelo Espírito Santo. Eu tive essa experiência no passado. Eu acreditei que no momento que o bispo, o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu estava sendo selado pelo Espírito Santo. Ninguém recebe o selo do Espírito Santo quando alguém coloca a mão sobre a sua cabeça, ou porque você é amigo do pastor ou do bispo tal. Você só é selado pelo Espírito Santo quando você ouve e crê no Evangelho. Amém? Na doutrina da graça de Deus. Quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, ela larga tudo que é da lei. Tudo. Para viver exclusivamente só para a palavra da graça. A pessoa selada pelo Espírito Santo, ela fecha totalmente o coração dela para as doutrinas erradas. O selado pelo Espírito Santo não volta para as obras da lei nunca mais. Ela não quer nem saber, ela não quer que ninguém traga nenhuma notícia do sistema religioso. Para ela nada de lá interessa mais. É uma página virada. Quando você recebe o selo do Espírito Santo, você vira a página. Nada que é da lei te interessa mais. Portanto, as pessoas que no passado passaram por essa porta e que ouviram o Evangelho e depois voltaram para a lei, elas só ouviram, elas não creram. Porque quem crê é selado. E quem é selado não volta para as obras da lei. Ela não retrocede. Só retrocede para a lei, para o sistema religioso, para buscar as coisas externas, como se Deus estivesse na rosa, no manto, na água e outras coisas, aquele que não está selado pelo Espírito Santo. A pessoa selada pelo Espírito Santo tem olhos iluminados. Para ele o sistema nunca mais. O selado pelo Espírito Santo é possuidor do bem e do mal, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Você tem sabedoria do mundo espiritual. Então, aí sentado, entenda, você é a habitação do Espírito Santo. Você aí sentado, tire as suas conclusões se você é um selado pelo Espírito Santo. Se você está nessas características, você é um selado pelo Espírito Santo. O selado confia no Evangelho em todo o tempo em sua vida, sem pensar em voltar para a lei. Ele tem uma confiança no Evangelho tão grande, ele não pensa em voltar para a lei nunca mais. Ele sabe passar pelas coisas, pelas estações da vida, pelos problemas da vida, porque ele confia em Deus. Quando acontece algo, o selado pelo Espírito Santo, aquele que está selado pelo Espírito Santo, assim que acontece algo, ele diz: soberania de Deus, Deus está no controle de tudo. E aquele que não está selado por Deus, o diabo, o inimigo, o diabo está aprontando coisas contra mim. Aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele tem a sabedoria de Hebreus 2,14. O diabo já foi destruído.
Então tudo que acontece aqui sobre a terra é a mão do meu Deus que mora dentro de mim. Então o selado pelo Espírito Santo anda sobre a terra com essa sabedoria. E mesmo que alguém diga: olha, você perdeu, o selado pelo Espírito Santo diz: eu não perdi. Eu não perdi. Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu não perdi foi nada. Não, você perdeu, não. Essa porta que se fechou aqui, eu creio dentro do meu coração que a soberania do meu Deus vai abrir uma outra ainda melhor do que essa. Eu não perdi foi nada. Ele anda numa confiança tão grande. Ele anda em sintonia. Essa ovelha, esse filho de Deus, a mente dele vibra com a de Deus o tempo todo sobre a terra. Está vibrando o tempo todo com a palavra da graça de Deus, que ele é um abençoado e nunca vai deixar de ser um abençoado, e que tem anjos ao seu serviço. Eu não perdi, o meu Deus está no controle de tudo. Amém? Que coisa linda é saber disso, meu Deus. Uma outra característica daquele que tem o selo do Espírito Santo: ele não consegue ficar sem ouvir, ele não consegue ficar sem congregar, ele não consegue ficar sem alimentar o Espírito. Ele precisa da palavra da graça. Ele não consegue ficar distante dos pastos verdejantes. Quando ele ouve e crê, e acontece o selo, os olhos dele é iluminado, porque o selo do Espírito Santo é justamente o despertar do Espírito que habita dentro de você. Você o tem. Então quando você crê no Evangelho, se despertou o Espírito que está dentro de você, que até então estava o quê? Adormecido, como fala lá em Efésios. Estava adormecido e despertou. Aí nesse momento você foi selado, meu Senhor. Louvado seja. Quem não tem o selo do Espírito Santo ainda está na fase da ignorância. E vamos seguir lendo aqui, Efésios capítulo 1, verso 13, uma vez mais o verso 14, para a gente finalizar essa glória maravilhosa de hoje. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa o quê? Herança, até o resgate da sua o quê? Propriedade, em louvor da sua o quê? Glória. Então, o verso 14 nos ensina que você é propriedade exclusiva de Deus, e que Ele mesmo se colocou aí dentro de você. E um dia, Ele vai resgatar a sua o quê? Propriedade. Porque um dia, todos voltarão para onde? Para Deus. Todos um dia voltarão para o Senhor. Só não sabemos quando, mas Ele já tem tudo certinho. Então, aquele que não tem o selo do Espírito Santo, está na fase da ignorância, está buscando a Deus nas coisas externas, está sacrificando, está pagando voto. Porém, aquele que está selado pelo Espírito Santo, é aquele que entende, é aquele que ouviu, é aquele que recebeu e entendeu que é a habitação do Espírito Santo. Amém? Então, todo aquele que ouviu e creu, esse foi selado. Todo aquele que ouviu, olha, você é um abençoado, e recebeu. Olha, você é morada do Espírito Santo, e recebeu. Olha, o diabo não existe, e recebeu. Olha, você é um salvo para sempre, e recebeu. Tem anjos te servindo, e recebeu. Você é mais que vencedor, e recebeu. Nada te separa do amor de Deus, e você recebeu. Você creu nisso, você foi selado pelo Espírito Santo. Agora, aquela pessoa que ouviu tudo isso e voltou para a lei, no sistema religioso, voltou a fazer campanha, esse não recebeu o selo do Espírito Santo. Está claro isso, meus irmãos? Ela voltou para o outro evangelho que não é evangelho, e sim alguns que vos perturbam. Abra em Gálatas
Só para a gente terminar aqui, Gálatas capítulo 1, verso 6. E começa assim o Evangelho em Gálatas 1, 6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro que? Evangelho. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Uma vez mais o comecinho do verso 7. O qual não é outro. Vai vendo. O qual não é outro. Não há outro evangelho. Não existe dois. Só há um, o evangelho da graça. O evangelho que diz que Jesus morreu e ressuscitou, o evangelho que diz que você é um salvo para sempre, o evangelho que diz que você é habitação do Espírito Santo para sempre, o evangelho que diz que o diabo foi destruído. Esta é a palavra do evangelho. Amém? Já o outro, que não é evangelho, Paulo diz, esse vos perturba e querem perverter o evangelho o quê? De Cristo. Esse traz condenação. Esse ameaça você com o diabo. Olha, cuidado com o diabo, hein? Olha, você perdeu a sua salvação. Cuidado, tem muita gente aqui que já perdeu a salvação. Esse que não é evangelho, ameaça. Olha, tem muita gente aqui que vai para o inferno, principalmente alguns que beberam semana passada. Aí a pessoa fica pensando assim, bom, se eu vou para o inferno porque eu bebi semana passada, então já que eu estou no inferno, então vou beber a garrafa toda. Já estou no inferno mesmo, já estou perdido. Não tem salvação mesmo para mim, porque eu bebi semana passada. Então sabe uma coisa? Quando chegar em casa eu vou tomar a garrafa toda. Eu vou tomar a garrafa toda, depois eu vou lá no bar do Zé e pego outra e tomo toda, porque não tem mais salvação. Já estou condenado mesmo, já estou perdido. Perdido para 1, perdido para 1000, perdido para 10.000. Então já que eu estou, como diz o outro lá fora, lascado, então vou tomar logo a garrafa toda. Então o outro evangelho, que não é evangelho, que é ensinamento do homem, doutrina errada, ameaça, coloca medo, dúvida com relação à sua salvação, com relação à presença de Deus. Lembra que no passado você tinha dúvida? Uma hora era aquela certeza, eu tenho o Espírito Santo, mas o pastor falou que nós temos que buscar de novo. Então voltava a dúvida, perdi. Aí tornava você a fazer a busca do Espírito Santo no domingo, porque você já tinha buscado ele na quarta, mas de quarta para domingo, no meio do caminho, você perdeu ele. Aí você buscava de novo, e depois buscava de novo, e perdia de novo, e vinha a dúvida de novo, porque o evangelho que perturba, que traz condenação, ele trabalha com ameaça o tempo todo. E cuidado, hein? Olha o inferno, tem muita gente que já perdeu a salvação, e você que fumou cigarro e bebeu, meu filho, você já perdeu mesmo. Aí a pessoa, bom, então vou terminar de fumar o resto, já estou perdido. É por causa desse evangelho, que não é evangelho, é por causa dessas ideias, que há uma dificuldade das pessoas receberem na mente o evangelho o quê? Da graça. Porque a mente das pessoas estão o quê? Cauterizadas, de tanta ameaça, de tanto medo, de tanto diabo, de tanto inferno, de tanto isso, de tanto encosto, de tanto aquilo, e fim do mundo, que a pessoa já está com a mente cauterizada. E isso atrapalha e muitas pessoas receberem na mente o evangelho o quê? Da graça de Deus. Então essa é a mensagem que Deus entrega hoje para todos nós. E eu recebo você andando com essa sabedoria sobre a terra. Primeiro, Deus está dentro de você e não sai nunca mais. Nunca mais a presença do Espírito Santo vai sair de dentro de você. E você que crê mesmo no Evangelho da graça e não sente falta de nada do sistema religioso, você tem o selo do Espírito Santo.
Você que anda sobre a terra com olhos iluminados, esse acontecimento e aquele não foi diabo, porque o diabo já deixou de ser há muito tempo. O meu Pai em Cristo Jesus já destruiu ele na cruz. Esse acontecimento, mais aquele é soberania do meu Pai, o Pai do meu Espírito, que me fez nascer e me colocou aqui sobre a terra. Quem anda com essa sabedoria é um crente, é uma carta selada por Deus. Amém? Fique de pé e vamos agradecer ao Senhor por essa glória. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa glória maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa reunião. O teu povo ouviu a verdade escrita. O que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor ensinou para o apóstolo da graça, aquilo que o Senhor ensinou pelo teu Espírito a Paulo, através do apóstolo da graça, Paulo, ficou confirmado aqui hoje, ficou esclarecido nessa manhã, a certeza, a plena certeza que somos morada do teu Espírito, e que todo aquele que ouve e crê está selado pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por esse entendimento, por essa glória, por essa revelação maravilhosa que só a tua graça pode nos dar. Portanto, abençoado de Deus, não deixe ninguém, nenhuma situação te tirar dessa glória, desse entendimento, nenhuma voz lá fora, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum desespero, nada. Siga nessa confiança, siga nessa fé. Somos povo de Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu tenho a presença dele em minha vida, eu tenho a bondade do meu Deus sobre mim, e a sua bondade dura para sempre, principalmente nos dias mais difíceis, estamos angustiados, preocupados. Essa presença será com você, renovando as suas forças e te dando a plena certeza que você não está só sobre a terra. Existe força, poder de Deus dentro de você, o Consolador que Jesus falou. Eu vou, mas eu volto, e estarei convosco para todo sempre. Louvado seja. Hoje eu tenho vida, porque habita em mim a presença do Senhor Jesus. Agradeça, porque é isso que temos que fazer como conhecedores da verdade. Não é pedir para ter aquilo que já se tem, é agradecer por aquilo que já recebemos, dado por Deus mesmo. Não foi a mão de nenhum pastor que selou você com o Espírito Santo, não foi a mão de nenhum bispo que te deu a presença do Espírito Santo, foi Deus mesmo que se fez morada em nós. Louvado seja. Eu te agradeço, meu Deus, e é graças à tua presença que eu tenho sabedoria do mundo espiritual. É a tua presença, meu Deus, que me faz possuidor, o selo do Espírito Santo, os olhos iluminados que me faz possuidor do conhecimento do bem e do mal. E hoje eu sei que tu governas em tudo. O Senhor é soberano em todas as coisas, e que tudo está cooperando para o meu bem, em nome de Jesus. Declare isso em sua vida. Tudo está no controle do meu Deus, Ele é soberano. Declare a sua cura, chame à existência aquilo que você precisa, porque você tem sabedoria de um selado pelo Espírito Santo na sua boca,
Você não ora como no passado, repreendendo o diabo, encosto, o demônio, não, porque você já sabe que todo mal foi destruído. Aquele que está selado pelo Espírito Santo, ele chama à existência a sua herança, porque ele sabe que ele é um herdeiro de Deus. É assim que vive aquele que está selado pelo Espírito Santo sobre a terra. Ele anda com essa certeza, com esta convicção: eu sou um herdeiro do Senhor. Eu chamo à existência a minha herança, nisso e nisso e nisso, em o nome do Senhor Jesus. Faça isso nesse momento. Chame à existência a sua herança, aquilo que você precisa, porque você tem o selo do Espírito Santo abençoado, porque você ouviu o Evangelho e crê no Evangelho da vossa salvação. Eu creio, meu bom Deus, que sou um anjo em vaso de barro. Eu creio que eu sou um salvo sempre salvo. Eu creio que todo mal já foi destruído na cruz. Hebreus 2,14. Eu creio que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu creio que eu sou uma carta selada pelo Teu Espírito. Eu creio, Senhor, que existem anjos poderosos colocados por Ti sobre a terra para me servir. Eu creio, Senhor, que é por graça que se vive, porque o fim da lei foi Cristo. Eu creio, meu Deus, que sou mais que vencedor. Eu creio, meu Deus, que esse sistema está todo errado. A verdade está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. A verdade, meu Deus, a Tua vontade, a salvação para reinar em vida está na doutrina da Tua graça, a sã doutrina. Eu creio, meu Deus, e da Tua graça jamais eu quero retroceder. É a pedra mais preciosa, a coisa de maior valor que eu tenho em minha vida é o Evangelho da Tua graça, Senhor, que eu amo e que eu quero viver nela por todos os dias da minha vida, porque eu creio e eu creio que pela graça eu sou salvo, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o nosso Deus. Você que é um selado pelo Espírito Santo, mais que vencedor sobre a terra. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Abençoados de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.